não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E por outro lado você tinha os modelos sacros, que são os daqueles que foram sacrificados pela verdade. Por exemplo, Sócrates e o próprio Jesus Cristo. Então isso quer dizer que o corpo, né, é visto como uma entidade que reflete as mais altas virtudes humanas e que as reflete ainda mais se ele for torturado, mutilado ou morto. Quer dizer, o corpo, todos nós vamos morrer, evidentemente, né? Só que a morte, para a maior parte das pessoas, é apenas um fato biológico. Mas a morte de algumas pessoas não é. A morte de Sócrates e a morte de Cristo são mortes exemplares. Onde esta morte afirma o primado da verdade espiritual sobre a mera existência corporal. E por isso mesmo, o corpo humano está ali não para ser, como é que se diz, ocultado embaixo de uma camisa de força, mas para ser mostrado como modelo. Então você tem toda uma etapa educacional, que é a aquisição do autocontrole necessário para que você possa escolher o que o seu corpo vai expressar. Assim como, você veja, quando você está aprendendo a tocar piano, o que ele está fazendo? Ele está proibindo os seus dedos de executar os movimentos que eles querem executar. E os está obrigando a executar um movimento que a sua mente lhes impôs. Quer dizer que no início isso é bastante forçado. Porém, aos poucos, aquilo vai criando um tipo de espontaneidade superior, onde você já não sente nenhum esforço. Mesmo o sujeito que está tocando, o pianista, ele sente o esforço, evidentemente, mas quem vê não sente esforço. Quer dizer, se tornou uma espontaneidade expressiva de segundo grau. Então, por isso é que eles tinham a ideia do corpo como um instrumento, como se fosse um instrumento musical, que tinha que ser afinado. Tinha que ser afinado para que cada uma das suas expressões e dos seus gestos expressasse a totalidade da intenção superior que os inspirava. Está entendendo? Sem isto, meus filhos, vocês nunca vão aprender nada. Porque a inteligência humana, ela é tão imensamente dependente do corpo, ao ponto de que o filósofo Alain costumava exemplificar isso, dizendo aos alunos: abra a boca como quem vai falar A e tente ao mesmo tempo pensar o som de U. Depois de algum tempo, com muito esforço, você consegue. Isso quer dizer que conforme a posição do seu corpo, conforme o tom da sua voz, conforme o seu olhar, etc., você está impedido de entender certas coisas. Agora, na cultura brasileira, nós temos a coexistência desses
de dois elementos que são igualmente antagônicos à inteligência. Nós temos, vamos dizer, a expressividade animal absolutamente descontrolada, tá certo? E, por outro lado, nós temos em certos ambientes a camisa de força da polidez burguesa que é imposta aos seus gestos, às suas palavras, etc, etc, etc. E nós temos que transcender essas duas coisas. Né? Você tem que escolher os valores nos quais você vai acreditar, escolher os objetivos da sua vida, escolher o que você cultua, né? E você tem que gradativamente transformar o seu corpo num instrumento capaz de tocar essa música. Isso implica, é claro, um grande autodomínio, uma grande capacidade de concentração. Se nós tivéssemos um ensino totalmente presencial, onde os alunos tivessem aqui ao meu alcance, né, seria outra coisa, mas nós não temos. Então nós vamos ter que usar alguns artifícios para isso. Né? Uma disciplina que eu recomendo por desenvolver altamente a concentração é o Tai Chi. Você praticar o Tai Chi durante anos, tá certo? Você se torna capaz de determinar a sua conduta exterior, mesmo quando você esteja sentindo muita dor. Veja, a dor normalmente toma posse do corpo e você faz o que a dor quer e não o que você quer. E você, como diz, paga o mico, por causa disso. Né? Então, eu aqui tenho várias testemunhas, minha mulher tem testemunha aqui. Né? Pergunte se nos momentos de dor eu perdi a compostura. Jamais. Por quê? Devo isso a Tai Chi. Porque você pode estar sofrendo uma dor horrível, mas você não é obrigado a pensar nela. Você pode continuar pensando em coisas que são superiores à dor. Quer dizer, a dor não precisa tomar conta da sua mente. Certo? E se você concentra em outras coisas, você pode impor ao corpo uma certa compostura, mesmo nos piores momentos. De não deixar que o corpo expresse, vamos dizer, a sua própria dinâmica. Tá certo? Mas que ele sempre... Né, que é a mesma coisa que você deixar um instrumento tocar a nota que ele quiser. É isso que você faz? Você compra um piano para você tocar qualquer nota? Não, é para você tocar as notas que combinem de acordo com a música. Né? Então, o nosso corpo também, tá certo? Você não pode deixar que ele escolha as notas, é você que tem que escolher. Você nunca pode esquecer que o nosso corpo é formado de elementos que vêm do mundo exterior. É formado daquilo que você comeu. Né? E é formado de acordo, vamos dizer, com uma fórmula hereditária que de fato você desconhece, você não conhece todos os seus antepassados. Né? Como dizia o Dr. Zondi, né? Cada um carrega em si milhares de antepassados, cada um exigindo que você o imite, que você repita o destino dele, por assim dizer. E isso forma, vamos dizer, uma massa de tendências contraditórias que cabe a cada um de nós dominar e administrar para os nossos próprios fins, desde que nós saibamos escolher esses fins. Né? O que existe ao mesmo tempo de desordenado e de demasiado rígido na conduta brasileira reflete-se na linguagem das pessoas. Hoje, eu leio muita coisa que aparece no Orkut, em blogs, etc., para ver como as pessoas estão escrevendo. Né? E eu reparo o seguinte: por um lado, não há mais o mais mínimo senso da propriedade vocabular. Nada. Perderam completamente. Quer dizer que as coisas já não são designadas pelo seu nome mais apropriado, mas por algum outro nome parecido. Né? Por exemplo, se um sujeito expressa uma ideia que é diferente da ideia da maioria, dizem que o sujeito é polêmico. Mas se ele fizer com o Mike Tyson e jogar uma geladeira na sogra, também dirão que ele é um sujeito polêmico. Então você vê que a palavra polêmico virou, né, uma espécie de coringa.
ela entra no lugar de qualquer outra coisa. Como é possível isso, né? Por exemplo, se confunde um sujeito, por exemplo, se chama de polêmico um sujeito que levanta polêmicas e um sujeito a respeito do qual existe uma polêmica. Né? Então se confunde, por exemplo, o sujeito polêmico com o controvertido. Controvertido quer dizer uma pessoa a respeito da qual circulam muitas opiniões divergentes. Né? Eu diria, por exemplo, que o Michael Jackson, ele não é polêmico, ele é controvertido. Porque ninguém o entende, então cada um tem a sua hipótese a respeito do Michael Jackson. Né? Tá certo? Mas você, quando diz que o Michael Jackson é polêmico, eu digo, como? Ele nem participou de polêmica alguma e nem existe uma polêmica específica a respeito dele. Existe uma controvérsia. Não é isso? Então, ansiosamente eu tenho procurado a palavra controvertido no lugar da palavra polêmico e não a encontro. Esse é só um exemplo que eu estou dando. Uma coisa sempre confundida com a outra. Vamos dizer, a regra máxima da boa escrita, no que diz respeito à seleção de palavras, é você sempre preferir o termo específico em vez do termo genérico. Então, agora, quando você não sabe o termo específico, você usa o termo genérico. Né? Como criança. Que eu lembrei para vocês, a minha filha Leila, quando era pequena, todos os vegetais para ela eram batatas. Tá certo? Então, nós quando aprendemos uma língua estrangeira também é a mesma coisa. Tá certo? Nós sabemos apenas uma palavra para designar uma infinidade de coisas diferentes e nós apelamos sempre à mesma palavra. Só que quando você começa a escrever coisas que se destinam a ser lidas por um público, você não tem mais o direito de fazer isso. Você tem que buscar a palavra exata. Ora, quando não há a palavra exata, o que acontece? Você tem a impressão de que você não disse o que você queria dizer. Então, o que você faz? Você enfatiza e aumenta. A sua impressão é correta, quer dizer, você de fato não disse o que queria dizer. Mas você voltar a dizer a mesma coisa com pequenas variações, enfatizando e aumentando, não vai produzir nada, só produz um efeito cômico, né, de diferença entre a importância que você parece estar dando àquele negócio e a importância que a coisa realmente tem. Não é isso? Vamos dizer, esta ênfase deslocada, ela se transformou no Brasil uma verdadeira marca de estilo dos jornalistas profissionais. Não estou falando da juventude que escreve. Outro dia me apareceu o Paulo Henrique Amorim comparando o governo de Honduras ao nazifascismo. Digo, peraí, quantos campos de concentração tem em Honduras? Hein? Quantas pessoas foram fuziladas, né? Ou colocadas em trabalhos forçados por causa de ideias políticas? Nenhuma. Então o que há de comum? Não há absolutamente nada. Há o fato de que o seu Paulo Henrique Amorim, ele quer mostrar que as pessoas são odiosas, mas como ele não tem as palavras para dizer isso, ele apela à primeira figura de linguagem que lhe ocorreu, que é constituída de mero exagero, mero hiperbolismo, tá certo? Histérico, descontrolado. Praticamente todo mundo escreve assim no Brasil hoje. Isso é horrível, 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 horrível. Para quem formou a sua mentalidade lendo grandes escritores e vendo a preocupação que os bons secretários de redação e editores de página tinham com a linguagem 40 anos atrás, isso é uma coisa assim tão deplorável. Porque eu me lembro quando eu comecei no jornalismo, eu tinha lá um editor-chefe que se chamava Ciro Franklin de Andrade, e o Ciro ficava com um lápis, né, corrigindo as nossas matérias, e quando alguém escrevia alguma absurdidade, ele recortava aquilo e grudava num mural com o nome do autor, para expô-lo à execração pública. Né? Depois de você aparecer no mural umas 3 ou 4 vezes, você começava a prestar atenção no que estava escrevendo. Hoje em dia simplesmente não há mais isso.
Né? Se você pega, por exemplo, as pessoas que são os chefes da redação, ou mesmo o ombudsman, quer dizer, o sujeito que é o crítico interno do jornal, só que os caras não sabem escrever. E eles não sabem que não sabem. Eles não têm a menor ideia que não sabem. Por quê? Eles escrevem para outras pessoas que pensam igual a eles. E que aceitam esses códigos. Então, quer dizer, são iletrados escrevendo para iletrados. Ora, se você entende a relação que existe entre consciência moral e inteligência, e a relação que existe entre o hábito corporal e a consciência moral, você entende que num país onde não haja um certo número de pessoas que possam servir de exemplos vivos de alta cultura e seriedade, claro que a moralidade vai cair. É? Por exemplo, eu sei por experiência que o nível de moralidade aqui nos Estados Unidos é infinitamente mais alto do que no Brasil. Isso a gente observa em tudo. O número de americanos bem intencionados é uma coisa incrível. Mesmo os mais burros, mesmo o esquerdista, mesmo o sujeito comunista, tá certo? Ele tem aquela preocupação de fazer a coisa certa. Ele pode estar completamente enganado quanto ao que é certo e errado, mas esta marca da boa intenção você observa em tudo quanto é lugar. Mas, por outro lado, você observa certos exemplos públicos que não tem similar no Brasil. Né? Eu me lembro, por exemplo, quando o Ronald Reagan levou um tiro, e qual foi a primeira atitude dele? Botaram ele na maca, levaram para o hospital, e estava um enfermeiro lá, a enfermeira deu a mão para ele, né, para dar um apoio, e ele vira para ela e pergunta assim: a Nancy sabe de nós? Quer dizer, o senhor está ali morrendo, ele faz uma piada? Hã? De o que é isto? Hã? Isto aqui você via exemplos disso no resto do mundo e em outras épocas. Por exemplo, o rei Luís XV, ele levou uma facada, o sujeito o esfaqueou, e ele muito polidamente informou seus assessores: aquele cavalheiro acaba de me esfaquear. Assim. Entendeu? Esses exemplos de autodomínio, contrastem isso com o nosso presidente chorando de autopiedade porque ele foi um menino pobre no Nordeste. E vocês vão ver a diferença abissal, né, de duas culturas. E vocês vão entender também por que o Brasil, mesmo que o Brasil se torne o país mais rico do mundo, ele não será uma potência dominante jamais. Porque tem a mentalidade do lumpen proletário. É claro que a mentalidade do bebê chorão já entrou aqui. Tem sempre, quer dizer, nos anos 60, teve um jornalista brasileiro chamado Emil Fará, que escreveu um livro chamado O País dos Coitadinhos, que era o Brasil. Né? Então, eu digo, aqui os Estados Unidos estão aprendendo rapidamente a virar o país dos coitadinhos. Quer dizer, isso que eu estou falando é uma coisa que está declinando aqui, que se eles não tomarem cuidado, vai virar o país dos coitadinhos mesmo. Né? Então, aí nós temos o nosso presidente, que jamais foi um menino pobre, né, o presidente americano, jamais foi um menino pobre, e que tem que ser tratado como se fosse um menino pobre, que tem direito de ser presidente porque, né, baseado no princípio do dama por um dia. Tá certo? Isso é uma coisa extremamente grave, mas está acontecendo aqui. Mas quem é que tem que dar o exemplo para a sociedade? Não são os políticos, em primeiro lugar. Né? É claro que o exemplo tem que vir da intelectualidade. São os verdadeiros formadores de opinião. Não formadores de opinião imediata, que são jornalistas, radialistas, etc. Mas o formador de opinião a longo prazo. Os camaradas que ocupam os postos numa redação de jornal hoje, eles foram formados por professores universitários. De maneira que eles são o reflexo da educação universitária que eles receberam. Não é isso? Então,
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.